Gente, boa noite. Hoje nossa aula será uma correção daquele exercício que eu passei da outra vez, né? Eu passei 4 questões fechadas. Então, excepcionalmente nessa aula, ao invés da gente prosseguir com a matéria, a gente vai fazer uma revisão, porque eu corrigi os exercícios, apesar de eu não ter mandado o gabarito para vocês, mas eu corrigi e eu vi que muita gente teve dúvidas no exercício. Então, o exercício que eu vi que deixou dúvidas, eu não quero passar a matéria para frente até eu ver que todo mundo entendeu a matéria. Então, nessa aula, primeiro, a gente não vai ter atividades de fixação, exercício de fixação, tá bom? É a primeira aula que não vai ter exercício de fixação. E também, ao invés da gente passar matéria nova, a gente vai rever o exercício, vou corrigir o exercício com vocês e vocês corrigem o gabarito, tudo bem? Então, repetindo, excepcionalmente essa semana não tem exercício de fixação e vocês irão corrigir o exercício que eu passei da outra vez, ok? Vamos lá. Nessa primeira parte eu vou corrigir as questões 1 e 2 com vocês. Quem tem aquele exercício pode seguir. E eu também mandei no grupo aí o exercício, né? Com as considerações e com o gabarito, tá bom? Vamos lá. Correção do exercício 04/5/2020, perdão. Parte 1. Segundo a Constituição Federal de 1988, constitui uma inovação primária na ordem jurídica promovida pelo chefe do Executivo, ad referendum do Parlamento, né? Qual dessas formas aí que são inovações primárias, fontes primárias, normativas, que depois deve ser referendada ad referendum do Parlamento? Nós temos aí letra A, decreto do presidente da República, letra B, medida provisória, letra C, proposta de lei complementar de iniciativa privativa do chefe do Executivo, letra D, decreto-lei, e letra E, lei delegada. O gabarito correto é a letra B, né, gente? E eu coloquei aqui o comentário. Esse comentário estava naquele material para vocês poderem fazer. Segundo Luiz Roberto Barroso, as 7 espécies elencadas no artigo 59 da Constituição Federal, da CF, né, são atos normativos primários, que, como a lei, têm aptidão para inovar a ordem jurídica, criando direitos e obrigações, né? O que o Luiz Roberto Barroso está falando aqui? Que tudo que está lá no artigo 59 da Constituição são espécies normativas primárias. Elas vão inovar o ordenamento jurídico sem depender de outra fonte que não da Constituição. Tem a mesma força de lei, ok? Das 5 alternativas que eu passei, a única que necessariamente tem que ser referendada pelo Parlamento é a medida provisória, sob pena de perder sua eficácia, como fala no artigo 62, parágrafo 11 da Constituição Federal. Quem tem a Constituição Federal, tiver com dúvidas sobre medida provisória, é só ler o artigo 62 da Constituição, viu, gente? Por isso que as outras 4 opções estão erradas. O artigo 62 da Constituição Federal da República, da CF, né, atribui ao Poder Executivo a função atípica de adotar medidas provisórias, com força de lei, observados os requisitos de relevância e da urgência, submetendo-as de imediato ao Congresso Nacional. O presidente ele pode fazer uma medida provisória, mas ele manda de imediato ao Congresso Nacional. A MP tem força de lei, mas leis não é. Isso já está naquele material, estou repetindo aqui para vocês entenderem. Pois lei é ato nascido do poder legislativo, lei em sentido estrito, tá? Que se submete a um regime jurídico pré-determinado na Constituição, capaz de inovar originariamente a ordem jurídica, ou seja, criar direitos e deveres. Aqui ele fala um pouco mais completo, porque ele está citando doutrinadores de constitucional, né? Enquanto que a medida provisória, apesar de criar direitos e obrigações, não nasceu no poder legislativo, ou seja, não é fruto de representação popular. Eu trouxe ao debate que quando o presidente ele edita uma medida provisória, ele não
tá com a representação popular. O que que eu quis dizer com isso, gente? Apesar dele ser eleito, ele não tem toda a representatividade, toda a pluralidade que tem no Congresso Nacional. No Congresso Nacional você tem representantes de quem tem pensamentos liberais, de empresários, né? Você tem representantes das pessoas que trabalham com agronegócio, perdão. Você tem representante de professores, você tem representante de minorias até LGBT, você tem representante de religiões, de pensamento moral conservador. Então, tem todo tipo de debate no Congresso Nacional, e isso não tem na cadeira do presidente. O presidente ele foi eleito por uma maioria, né, por uma maioria absoluta, mas você vê que não é uma maioria das pessoas. E a minoria ela tem que ser ouvida. É por isso que o ato normativo puro, que é a lei, tem que nascer no seio do Poder Legislativo. Porque lá você consegue reunir o povo com as suas representações. Conseguiram entender isso? O Brasil é um país agricultor, então o agronegócio está muito bem representado. O Brasil tem focos, minorias, né? Então essas minorias estão representadas. Você vai ver lá, tem policial eleito, tem professor eleito, funcionário público, tem empresário, tem todos os tipos de pensamentos, né? Artistas, né? Classe artista. Então, todo o povo está representado no Congresso Nacional. O presidente da República, apesar dele ser o gerente, ele não tem a representação popular de uma minoria. Bolsonaro foi eleito com 55 milhões de votos. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, né? Então você vê, ele não consegue ter toda a representação popular. É por isso que é imprescindível o Congresso Nacional nos termos da tripartição de poderes. Ok? Acho que ficou claro isso. Sobre esse ponto, é interessante verificar a jurisprudência do STF. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal, o STF, é o órgão máximo do Poder Judiciário, tá? O STF é o órgão máximo do Poder Judiciário. E o que o Poder Judiciário ele tem que fazer? Ele tem que interpretar a lei para aplicar ao caso concreto, né? STF é o órgão máximo, é o Supremo Tribunal Federal, é maior do que o STJ. O STJ é o Superior Tribunal de Justiça. O STF, lembra, somos time de futebol. É bom que você lembre que são 11 ministros, né? O time de futebol tem 11 jogadores, o STF também tem 11 ministros. Eles são o ápice, eles são os representantes do Poder Judiciário, tá bom? No julgamento conjunto da ADI 5717, 5709, 5716 e 5727, divulgado no informativo 935, dispôs que medida provisória é lei sob condição resolutiva, né? É uma lei, só que ela tem uma condiçãozinha. Vocês vão estudar em direito civil o que é condição resolutiva. Significa que precisa de algo para torná-la lei. Justamente por ser um ato normativo ditado pelo chefe do executivo, tá? Há de referendo no parlamento, ou seja, a ser referendado pelo parlamento. Vão acostumando com essas palavras latinas, tá? Eu vou ler só o que está grifado em negrito. Medida provisória não revoga a lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face seu caráter transitório e precário. O que é isso, gente? Uma medida provisória, ela já está valendo, só que ela ainda não é lei, então ela não pode ter revogado uma lei anterior. Entenderam? Ela suspende a lei anterior. Assim aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar a lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada, expressa ou tacitamente, vocês lembram, né? A lei primeira vigente no ordenamento, que estava suspensa, volta a ter eficácia. Ok? Aquele nosso exemplo do cartão de crédito. Lembra que eu falei na última aula? O presidente Michel Temer fez uma medida provisória que fala que os estabelecimentos comerciais podem cobrar preço diferenciado dependendo da forma de pagamento. Medida provisória do Michel Temer. O
Qual que era a lei que tinha antes? O Código de Defesa do Consumidor falava que não pode ter diferença entre pagamentos. Todo mundo tem que pagar. Se for no cartão, no dinheiro, no cheque, o pagamento deve ter o mesmo preço. Você não pode dar desconto. Era proibido pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor. Quando o Michel Temer fez essa medida provisória, a medida provisória, eu acho que foi dia 26 de dezembro de 2016, se eu não estou enganado, depois vocês procurem. Essa medida provisória, ela não revogou o CDC. O CDC continuou valendo, ele só estava com efeito suspenso. Ah, e quando que o CDC foi revogado? Quando a medida provisória ela foi aprovada pelo parlamento. Primeiro na Câmara, depois no Senado Federal. Tá? Só aí que a lei, o CDC, foi revogado. Entenderam? Por quê, professor? Porque a medida provisória ela pode ser rejeitada de forma expressa, quando há uma votação e ela foi rejeitada, ou de forma tácita. Tá bom? Agora, gente, vamos passar para a próxima questão, questão número 2, tá? Conforme observa Maria Silva de Pietro, grande administrativo, viu? Direito administrativo, fala ao se referir ao princípio da legalidade. Hoje é possível falar em uma legalidade restrita, significando exigência de lei em sentido formal para a prática de determinados atos, em especial os que restringem direito cidadão, tal como decorre do artigo 5º, 2 da Constituição. Dentre as espécies normativas mencionadas na Constituição de 1988, às quais se reconhecem os efeitos de lei formal, a legalidade restrita, encontra-se. Pois é, o que é uma lei formalmente falando? A lei formalmente falando é aquela que tem efeitos de lei, né? Então, a medida provisória é a que tem efeito de lei. Todos os outros são atos normativos secundários ou terciários. Por quê? Eles não derivam direto da Constituição. Eles derivam de outra lei, ok? Você vê, decreto presidencial. Decreto presidencial, não. Você só faz um decreto presidencial se tiver uma lei que te permite. Orientação normativa também não é feita pelos tribunais, não tem condão de lei em sentido formal, portaria ministerial tampouco, né? Decreto-lei, o decreto-lei, gente, ele existia, tá? Se vocês, na verdade, ele ainda existe formalmente. Se vocês abrirem o Código Penal de vocês vão ver que o Código Penal de vocês é o Decreto-Lei 2848. Ele está formalmente ainda em vigor. Depois a gente vai entrar nessa questão quando a gente estudar constitucional. Mas o Decreto-Lei ele existia em outras constituições. Na Constituição de 1988 não existe Decreto-Lei, tá bom? Existe Decreto Legislativo, feito pelo Congresso Nacional, tá bom? O decreto-lei ele era feito pelo presidente e somente pelo presidente, não podia ser governador, não podia ser prefeito, ok? É uma forma mais ditatorial, uma forma mais antidemocrática, o extinto decreto-lei, tá bom? Então, o gabarito é a letra E, né? A Constituição Federal de 1988, no artigo 62, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Olha só, lei em sentido formal, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. A espécie de normativa medida provisória, MP, foi introduzida na Constituição de 1988, em substituição ao antigo decreto-lei, que eu falei agora, né? Porque o decreto-lei antigo, ele era muito... Ele era bem diferente, viu, gente? Eu não vou entrar em detalhes, não, mas uma das medidas, por exemplo, era que se ele não fosse debatido, ele virava lei. É muito diferente da medida provisória. A medida provisória, se não for debatida, eu falo, se o Congresso, né, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não aprová-la em 60 dias, prorrogável uma vez por 60, ou seja, o máximo 120 dias, a medida provisória cai, ok? No caso do decreto-lei, não.
Era outra medida muito mais pesada, em substituição ao antigo decreto-lei. Sua fonte inspiradora foi o sistema italiano parlamentarista, que prevê a edição de provvedimenti provisóri pelo governo, o que deixa aflorar um impasse havido na Assembleia Constituinte acerca do sistema de governo que seria adotado no nosso país. Lembra que a gente falou sobre o, o, o plebiscito, né? Que o pessoal às vezes queria colocar o sistema parlamentarista, só que aí foi sugerido esse plebiscito. A medida provisória é uma prova que os nossos representantes, deputados constituintes, eles queriam colocar um sistema parlamentarista. Por quê? O que é o negócio da medida provisória, gente? A medida provisória, do jeito que ela é feita com efeitos de leis, ela é muito diferente na Itália, que veio inspiração. Por que ela é diferente na Itália? Na Itália, se o primeiro-ministro edita uma medida provisória e essa medida provisória ela não passar, ela for rejeitada, o primeiro-ministro cai. O primeiro-ministro ele perde o governo dele. Então ele pensa duas vezes antes de fazer uma medida provisória. Entenderam? Aqui no Brasil, se o presidente aprova uma medida provisória e ela é rejeitada, depois de amanhã faz 2 dias. Para o presidente, né? Entendeu o que eu estou falando? Não tem consequência nenhuma para o presidente. E isso é muito ruim para a democracia. Por quê? E todos os atos que a gente fez durante essa medida provisória, que estava valendo desde o início. Entenderam? Todos os governantes presidencialistas que a gente teve até hoje, todos abusaram muito de medidas provisórias. Muito mesmo. E foram muito pouco responsabilizados por elas, né? As medidas provisórias serão editadas pelo presidente da República e o manejo adequado da MP depende da obediência simultânea a 2 pressupostos legitimados para sua edição: relevância e urgente. Na Constituição fala que tem que ser relevante e tem que ser urgente. Mas, por exemplo, essa questão do cartão de crédito, né, que foi a medida provisória do Temer, ela é relevante? Sim, relevante eu concordo que seja. Mas é urgente? A gente não ficou tanto tempo com o Código de Defesa do Consumidor? Não seria mais leal o presidente da República ter feito uma lei, um projeto de lei, né, uma PL, e mandado para poder revogar o Código de Defesa do Consumidor, na parte que ele acha que era abuso, né? Só que o que acontece? Michel Temer, professor de Direito Constitucional, constitucionalista e deputado por muitos anos, ele foi presidente da Câmara, então ele sabia que o negócio não ia funcionar. Então a medida provisória é uma forma assim de burlar essa morosidade do poder legislativo, entenderam? Mas aí o que acontece? Torna o presidente um pouco tirano. É complicado, né? O sistema de freios e contrapesos no Brasil. Tão logo é editada, estou continuando agora o último parágrafo, tá? Tão logo é editada a medida provisória, já começa imediatamente a produzir efeitos, pois é um ato normativo pronto e acabado. Tá? Não depende, não é que a medida provisória, ela não depende por si só para fazer efeitos do Congresso Nacional. Ela depende do Congresso Nacional para virar lei, tá bom? Elaborado pelo presidente da República e que possui força de lei. Como sua produção de efeitos é imediata, a medida provisória deve, ato contínuo à edição, ser encaminhada para apreciação e posterior manifestação do Congresso Nacional, que pode aprová-la e convertê-la em lei ordinária, tá? Ou rejeitá-la, quando então seu texto será encaminhado para arquivo e não poderá constituir objeto de nova medida provisória na mesma sessão legislativa nos termos do artigo 62, parágrafo 10 da Constituição Federal. Igual eu falei, tudo de medida provisória tem no artigo 62. Lá tem vários parágrafos, cada um com algum detalhe. Esse do artigo que falou o seguinte: quando a medida provisória ela é rejeitada ou perdeu a sua eficácia, que é a rejeição tácita, quando não foi votado dentro de 60 mais 60, ou seja, 120 dias, ela não pode voltar uma mesma medida provisória sobre o mesmo tema na mesma sessão legislativa. O que é sessão legislativa, gente? É o ano parlamentar, que vai de fevereiro até dezembro, com um intervalo lá em julho. Ok? Galera, é isso. Na próxima aula, no próximo vídeo a gente continua.